Amados irmãos, a paz do Senhor, hoje chegamos à quarta-feira, nesta série de leituras diárias que estamos usando como devocional. Na verdade, são leituras propostas pela revista da Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD, neste quarto trimestre de 2024. Estamos estudando as promessas de Deus e nesta semana o tema é a promessa de paz, a lição de número 8, querendo Deus ser aplicada dia 24 de novembro de 2024. Para esta quarta-feira, os editores propuseram o título Os Pacificadores são Bem-aventurados. E o texto proposto é o Evangelho de Mateus, São Mateus capítulo 5, versículo 9, que nos diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Meus irmãos, Jesus aqui, ele acabara de ser batizado e passar pelos 40 dias de tentação no deserto. Escolheu seus primeiros discípulos, então decide expor as bases do reino de Deus, que agora seria implantado na terra. Para isso, o Senhor se utiliza de um sermão que nós costumamos a nomear como Sermão do Monte, Sermão da Montanha ou Sermão da Colina, em algumas traduções, que compreende o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Em outros evangelhos também está disposto, como em Lucas, no capítulo 6. Dentro deste sermão existe uma perícope que nos fala das bem-aventuranças, ou as beatitudes. São algumas bênçãos e alguns postulados que o Senhor coloca, né, como base deste reino, como sustentáculo deste reino. Há quem diga que as bem-aventuranças são, na verdade, ou o Sermão do Monte, né, é, na verdade, a constituição do reino de Deus. E no capítulo 5, versículo 9, nós temos o texto que nós lemos: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nos surge já de pronto uma preocupação entre definir o que seja os pacificadores. E para isto nós vamos ver o que não é ser pacificador. Primeiro, ser pacífico não necessariamente significa que é pacificador. Existem pessoas pacíficas que não procuram a briga, que têm o temperamento fleumático ou melancólico, pessoas reativas, que dificilmente produzirão algum tipo de contenda. Na Bíblia, uma pessoa pacífica é tida pelo apóstolo Paulo como alguém que produz o fruto do Espírito. A paz é um fruto do Espírito. Nós somos pacíficos entre os irmãos. E Paulo chega a dizer, quando depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, não é? Outro termo também parecido, que também não tem a ver com o nosso tema aqui neste devocional, é a figura do pacifista. O pacifismo é uma ideologia que caracteriza-se, então, pelo princípio da paz como bem supremo, não importando o custo que isso demande, tampouco importando os princípios pelos quais foram tomadas algumas decisões. Então, o pacifista, ele pugna, ele pretende o fim de uma guerra, por exemplo, fazendo que um país se entregue ao outro.
não se importando ali qual dos países possui ali razão na guerra. Isso é o pacifismo. Quando nós estamos falando de guerra, geralmente isso é visto com bons olhos. Mas, num contexto mais amplo, nós vemos que o pacifismo é utilizado para explicar alguns fenômenos. No sangrento Império Romano, por exemplo, dominava a Pax Romana, em que não haviam revoltas, não haviam insurgências, não haviam rebeliões. Mas por que isso? Porque o Império Romano esmagava os seus opositores, de forma que ninguém podia se levantar contra o imperador. Quando estamos num sistema em que as pessoas não se revoltam, não divergem, não têm liberdade de se opor, porque um poder os oprime, ali está vigorando uma espécie de paz, mas é uma paz enganosa. É uma paz que só beneficia aqueles que querem deter o poder. Então, o pacifismo é uma ideologia, também não tem nada a ver conosco. O cristão, ele é sim pacificador. E quem são os pacificadores? São aqueles, então, que promovem a paz, desde que esta paz seja justa. Primeiro justa. Uma das bem-aventuranças de Jesus é: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Essa paz tem que ser justa. Em nome da paz, nós não podemos deixar alguém ser agredido a vida toda. Em nome da paz, nós não podemos permitir a escravidão dos seres humanos. Em nome da paz, nós não podemos permitir que os crimes se perfazam impune, sem que haja ali as combinações legais. O pacificador, ele tem como limitador a justiça e depois a piedade. O pacificador, ele tem o temor ao Senhor como limite entre aquilo que ele pode ou não aceitar. O pacificador jamais irá aceitar, em nome da paz, se opor à palavra de Deus. É muito interessante porque existem pessoas que imaginam que podem fazer uma espécie de trégua contra o inimigo das nossas almas. Há aqueles que dizem: não vamos nos consagrar, não vamos buscar, não vamos procurar evangelizar ou trabalhar na seara para que nós tenhamos ali uma certa tranquilidade, não sejamos tentados, não sejamos provados. Isto é ser pacifista. O pacificador, o limite desta paz está justamente no temor ao Senhor. Enquanto está em nós, nós temos paz com todos. Mas se preciso for sofrer o dano e sermos até mortos em nome da causa do Mestre, nós então fatalmente romperemos essa paz. Jesus, então, no Sermão do Monte, ele descreve a imagem daquele que nasceu de novo em sua plenitude. Na verdade, Jesus está falando, principalmente nas bem-aventuranças, de um homem perfeito, de um cidadão perfeito. Alguém que é misericordioso, alguém que é manso, alguém que tem fome e sede de justiça, que é pacificador, que sofre perseguição por causa do reino de Deus, que é injuriado. E a figura deste homem não pode ser cumprida aqui na terra por ninguém. Somente um teve e tem o título de pacificador e daquele que agrada a Deus em sua plenitude como homem. E é Jesus Cristo, o homem. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 17, assim que Jesus sai da água do batismo de João, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Deus está dizendo:
Deste eu me agrado, este cumpre toda a minha vontade. Isso também foi repetido lá na famosa transfiguração, que está em Mateus no capítulo 17 e versículo 5, quando o Senhor diz a Pedro ali, Tiago e João: este aí é o meu filho amado, a ele ouvi, eu me comprazo, é nele que eu me alegro, não é? Então Jesus foi aquele que cumpriu a vontade do Pai. E por que isto ocorreu? Porque Jesus habitou entre nós por um mistério em que era 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele pôde religar o homem com Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que foi Deus religando o homem consigo mesmo. Isso nós vamos ver amanhã. Mas o Senhor Jesus, através de uma matéria da teologia que nós estudamos, que se chama a união hipostática de Cristo, era 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele cumpriu os requisitos. Jesus é o pacificador por excelência. E por quê? Porque ele pacificou a guerra instaurada, a revolta, a rebelião instaurada entre o homem e Deus. Alguns chamam Jesus, erroneamente, né? Alguns chamam erroneamente Jesus de revolucionário. Jesus não foi revolucionário. Jesus, pelo contrário, ele foi pacificador. Ele pacificou a revolta que havia entre o homem e Deus. Agora, ele religou o homem a Deus. E nós, como seus discípulos, devemos imitá-lo. Isso se dá à medida que nos aproximamos dele. O Senhor, então, ele comunica aos seus discípulos alguns dos seus atributos. Alguns dos atributos divinos são comunicáveis. Já falamos isso essa semana. São comunicáveis aos homens. Santidade é um deles. A caridade ou o amor é outro atributo comunicável que nós, em alguma medida, podemos buscar. E esses atributos, ele comunica à medida que andamos com ele. Adão, o primeiro homem, quando andava com Deus, então desfrutava da autoridade de Deus. Adão deu nome aos animais. Adão pôs em ordem o jardim e cuidava e guardava o jardim que o Senhor plantou. Ele desfrutava da autoridade do Senhor, ainda que delegada. Veja que aquele que anda com Deus desfruta do seu poder. Nós, como igreja, andamos com Jesus e desfrutamos do poder do Senhor de promover a paz. A paz de Deus e a paz com Deus, que veremos no devocional de amanhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha uma ótima quarta-feira. Amém.